Anitta, Graciane, Luana Piovani, será que elas perderam de fato a feminilidade dela? Será que elas são mulheres masculinas? Escreve aqui no meu comentário que eu quero saber de você a sua opinião, porque hoje nós vamos fazer exatamente essa análise dessas três pessoas que são aí públicas e que demonstram ali alguns excessos do masculino e vamos ver se de fato elas perderam o feminino delas. E para começar, já vou logo avisando para você curtir aqui esse vídeo e aciona aqui o sininho para que você receba mais dos meus vídeos aqui de análise e claro, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora para mais uma análise do feminino e masculino baseado nas teorias do Yin Yang aqui que a gente usa na medicina chinesa. E é claro que eu sempre vou começar o vídeo falando um pouquinho sobre a energia feminina, os seus conceitos. Eu não sei se você já assistiu os meus outros vídeos, mas se não assistiu, depois corre lá para assistir o que eu falo da teoria do Yin Yang, da energia feminina masculina, de maneira mais aprofundada para que você entenda de fato as minhas análises. Então hoje eu te faço uma pergunta. Mulheres fortes e independentes, será que elas perderam de fato a feminilidade dela? Será que hoje nós observamos e estamos julgando através das lentes sociais distorcidas? Ou ainda melhor, uma certa reflexão, o que realmente define a feminilidade no mundo contemporâneo? E hoje nós vamos ver isso e muito mais. Nesse slide que eu trago para você, hoje eu trouxe assim uma coisa mais interessante. Eu fiz o quê? Eu criei aqui duas tabelinhas, tá? Para falar um pouquinho de cada energia. Geralmente eu trago em slides separados, mas dessa vez eu quis trazer um pouquinho junto. Não sei se vocês vão aí, por favor, editor, ajuda aí colocar os comportamentos um do lado do outro. Para quê? Porque eu quero que eles consigam enxergar as características e exemplos comportamentais. Lembrando que o que eu trago aqui é baseado na teoria do Yin Yang, que é o feminino e masculino, e isso vai complementar você. Então, por exemplo, eu, Viviane, sou uma empresária, trabalho muito, workaholic, trabalha de segunda a segunda, adora inventar uma moda, então eu vivo na energia masculina. Só que eu entendendo sobre como as energias funcionam, o que eu faço? Eu olho lá as energias femininas, vejo as características, vejo os tipos comportamentais e vou incluindo isso na minha rotina do dia a dia. Por quê? Porque pra mim é muito fácil viver lá no masculino. Se deixar, eu boto um coquinho aqui na cabeça, um shortinho, uma blusinha e ó, vou ir lá pro meu operacional fazer aquilo que às vezes eu sinto até mais conforto. Mas a gente entende que a gente precisa estar andando pelas duas energias. Pode ser difícil, pode ser complexo, mas você está aqui exatamente assistindo essa análise para poder entender mais e poder trabalhar isso de maneira intencional, que esse é o nosso objetivo aqui, tá certo? Então olha lá, a energia masculina, mais uma vez vou falar para você, ela sempre vai representar isso, a ação, o exterior, a luz, o calor, o movimento, questões de impulsividade e, claro, não menos importante, mas o progresso, todo o processo de ação, de movimento, de crescimento é sempre o masculino. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é o processo de observação que a gente entende do que o Yang, que é o masculino, representa. E aqui eu trouxe, quando está em equilíbrio, quando você tem essa energia em equilíbrio com você, o que ele faz? Ele se move, o que ele faz? Ele move a vida com propósito, olha que forte. E quando ele está em excesso, o que acontece? Questões agressivas, controladoras e inflexíveis. Você tem alguma dessas características na sua vida? Você é uma pessoa inflexível, começando pelo seu corpo? Pense nisso. Enquanto você consegue colocar a mão no chão, já pensou? Quanto que você consegue fazer, um alongamentozinho? Já pensou sobre isso? Então, todos esses aspectos vão demonstrando, vão começando a formar um quebra-cabeça em você. E aí a soma disso é que vai dizer se você tem uma energia masculina em excesso ou uma energia deficiência do feminino ou vice-versa. E aqui nós seguimos, ó lá, características do masculino, junto com os exemplos comportamentais. Eu sempre tento trazer uma coisa diferente para exemplificar cada vez mais essas definições, que eu sei que muitas vezes é difícil de ter a compreensão. Mas o meu objetivo aqui sempre é trazer mais clareza e mais nível de consciência
pra você. Então lá, características, ação e conquista. Você gosta disso? Uma vida mais agitada? Você gosta de conquistar as coisas, ganhar troféus ou estar em disputas? Sinal que você tem o seu masculino aí, ó, desenvolvido. Então eu vou falar aqui, ó, listado para que você entenda e depois eu vou lá pro feminino, tá? Então, ação e conquista. Então, comportamentos com foco em metas e resultados. Até olha isso na característica, inclusive, das profissões, porque isso fala muito sobre cada profissão para ver se você realmente está na sua profissão correta. Então, ação e conquista foca em metas e resultados. Independência, então a gente tem uma liderança forte e, infelizmente, mais solitária. Força e assertividade, então a gente tem imposições de ideia com convicções. Decisão e direção, rapidez em decisões e direcionamento. Competitividade, necessita vencer e se destacar. Falei aqui um pouquinho antes. Proatividade, toma iniciativa sempre. Expansão, quer crescer, dominar espaços. Controle, busca domínio de si e dos outros. Visão de futuro, planeja com metas rígidas. Racionalidade, prioriza a lógica sobre as emoções. Isso são todos os comportamentos do masculino. Você tem? Quantos você contou? Me diz aqui embaixo, ó, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta um pouquinho o vídeo, conta de novo e comenta aqui nos comentários quantos dos comportamentos do masculino você tem. Eu tenho uns 10, tá? Só pra clarear, tá? Agora vamos falar aqui do feminino. O yin representa a receptividade, o interior, a sombra, o frio, a calma e o enraizamento, que é aquela questão de você ficar conectada ali por um tempo muito grande na sua vida. Quando você cria raízes, você gosta, né, de raízes. Não é a pessoa de viagem, é a pessoa que fica conectada ali e até tem receio de mudança na sua vida. Então, quando está em equilíbrio, o que acontece? Nutre e sustenta a vida. Então é isso que a raiz faz, ela nutre e sustenta a vida de uma árvore. E é a mesma coisa pra gente, porque ele vem de baixo. Todo movimento que vem de baixo tem essa característica de nutrição e sustentação. E o yang que vem de cima tem essa característica de impulsionar coisas. Então, e quando ele tá em excesso, o que acontece? Você sente muito medo, então ele te paralisa, te vitimiza e te desconecta da ação. É quando você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo você sabendo. A procrastinação entra aí dentro desses processos. Ou aquela pessoa que é até perfeccionista, que fala assim, olha, eu não vou fazer isso aqui não, porque não tá bom o suficiente, precisa melhorar. E nunca consegue ter uma ação efetiva. Então todos eles têm de alguma maneira esse yin excessivo, só que de maneira o quê? Adoecida. Não é útil isso. Então eu até brinco, falar, energia boa ou ruim? Não, é energia útil e não tão útil. Então é bom ter o yin lá estruturado, bom, para você aprender a parar? É, mas quando ele já passa disso, então é sinal que ele já tá ali, ó, de uma maneira mais adoecida. A mesma coisa o yang. Pessoas que não sabem parar, essas pessoas vão adoecer com facilidade também, vão desenvolver patologias, inclusive, que tem essa característica do yang em excesso. Vamos lá falar as características e os exemplos de comportamento, tá? Receptividade e acolhimento. Então, tem uma escuta ativa e empática. Eu venho trabalhando muito esse tipo de comportamento em mim, em escutar as pessoas, esperar elas falarem e depois ter a minha comunicação. E principalmente essa questão empática, de você se conectar realmente com o outro, ouvir o que o outro tem a falar e fazer um comentário sobre aquilo que está sendo falado do outro, em vez de você começar a falar de si próprio mais uma vez. Flexibilidade e adaptação. Veja, é o contrário lá da inflexibilidade, né? Então você é uma pessoa flexível, tanto nas suas ideias quanto nas suas falas. Você muda de opinião quando alguém realmente te coloca uma opinião e você percebe que a opinião é mais coerente do que a sua? Ou você é aquela pessoa teimosa que prefere sempre estar certo do que dar o braço a torcer? A adaptação.
Você é uma pessoa que se adapta com facilidade? Você sabe fazer mudanças de frequência? Você sabe mudar teu estilo de vida a cada movimento? Eu falo que essa pra mim é uma das melhores características que eu tenho do feminino. Eu consigo me adaptar tanto aqui sentada aqui criando conteúdo pra você, quanto sendo gestora, quanto sendo lá operacional aí do meu restaurante que eu tenho, uma X-Sou-Eu, bota aqui ó, produção já para fazer a divulgação. Então, eu tenho a adaptabilidade, eu sei andar pelas frequências. É difícil? É, não digo que seja fácil, mas é extremamente importante construir esse tipo de comportamento, que é as questões adaptáveis. Se você fala para você, ah não, eu sou assim, posso te dizer, você tá indo pro caminho da inflexibilidade, da não adaptabilidade. E isso é muito ruim para um comportamento. Eu diria que é um dos piores comportamentos do excesso do masculino. Sensibilidade e intuição. Você é uma pessoa sensível? Você tem a sensibilidade? Ou você é uma pessoa que tanto faz, tanto fez, fria? Vamos analisar isso. Eu gosto muito da minha sensibilidade também. Inclusive, eu sempre falo isso, a intuição, ela é um dos melhores comportamentos do feminino. E a gente precisa aprender a escutá-la. Porque ela fala. O problema é você escutá-la de fato. Você até ouve, mas não a escuta. Então a gente precisa começar a desenvolver o comportamento de ouvir, escutar e acatar o que a intuição fala. Depois que você começa a ter melhor esse comportamento, você pode ter certeza que você nunca mais vai pegar chuva na vida. Porque a sua intuição vai falar, leva o guarda-chuva! Aí você vai falar, não vai chover não. Não, vai chover sim, eu vou levar meu guarda-chuva. Eu tô falando de uma coisa meio rasa, mas se você começar com pequenos comportamentos iguais a esse, daqui a pouco, algumas intuições mais fortes vão vindo e você vai conseguir escutar e ouvir de maneira mais aguçada. Então, conecta-se com o invisível, que eu acabei de dizer. Nutrição e cuidado. Cuida sem impor. Cuida com afeto, isso é muito importante. Introspecção, reflete antes de agir. Um dos melhores comportamentos que eu inseri na minha vida. Eu até brinco falando que esse processo de refletir antes de agir é sobre ganhar tempo, em vez de gastar tempo. Então, quando você aprende a ganhar tempo refletindo para ter ações e ter ações mais efetivas, porque você teve capacidade de refletir e não ter uma ação no impulso, você tá ganhando um Oscar na vida. Paciência. Já falei aqui várias vezes. A paciência é um comportamento do feminino e hoje, na nossa sociedade, ela é uma virtude, porque ninguém mais consegue desenvolvê-la. E eu vou te falar uma coisa, se a vida ensina, a vida fica colocando várias situações para que você desenvolva a bendita da paciência. Então, se você é uma pessoa impaciente, vou te falar, você precisa melhorar esse comportamento do feminino. Silêncio e observação. Você gosta do silêncio? Como é que você observa os outros? Você presta atenção ou você vive avoado? Como é o seu comportamento? Suavidade. Submissão consciente. Hoje eu trouxe uma palavra aqui que eu achei sensacional. Submissão consciente. A gente fala toda vez submissão e a gente tem vários níveis de camada dela. E agora eu trouxe uma palavra que traz a clareza do que seria a submissão. Submissão consciente. Cede com sabedoria e intenção. Olha que finura de definição é isso. Então, a submissão nada mais é do que uma submissão consciente que vai ceder à vontade do outro de maneira intencional porque sabe do que está fazendo e não apenas aceitando qualquer coisa, porque isso já vai para o excesso, para a doença, para vulnerabilidade excessiva. Emoção profunda, acessa sentimentos com intensidade. Gosto muito disso também. Fechou? Vem aqui nos meus comentários e me fala quais comportamentos do masculino você tem, quais comportamentos do feminino você tem. Me conta aqui e faça aí a sua contabilidade para você entender se você tá mais no feminino, se você tá mais no masculino e o que você precisa trabalhar
para melhorar. E agora começando as nossas análises aqui maravilhosas, que eu sei que a galera tá gostando. Tô ficando muito feliz com os comentários de vocês aí. Tem comentário bom, tem comentário ruim, mas o importante é comentar. Então vamos lá, vamos falar de nossa queridíssima Anitta. Quem é que gosta da Anitta? Você gosta da Anitta? Você é do time que olha pra Anitta com emoção, que acha que a Anitta é uma referência nacional de empreendedorismo? Ou você olha pra Anitta como uma mulher vulgar, que tem lá seus problemas, que usou do seu corpo pra fazer dinheiro? Enfim, nós temos dois times aí de quem ama e quem odeia a Anitta, e isso que é espetacular no marketing dela, porque ela criou a comunidade dela, da galera que a ama mesmo, e é uma coisa fenomenal. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre alguns comportamentos. E já vou logo dizendo pra você. Anitta e todas as outras mulheres que eu vou trazer aqui, todas elas, é claro que elas têm características marcantes do masculino, e é por esse motivo, inclusive, que elas têm uma ambição grande, elas têm uma expansão excessiva na comunidade, né? As pessoas conhecem elas, e isso faz por conta da energia masculina. Toda vez que a gente vai falar sobre esse critério, né, são pessoas que atingem a fama muito alto, você vai ver que todos têm comportamentos do masculino muito aflorado, muito aflorado. E, consequentemente, provavelmente vai ter aí patologias em relação a isso também, que é isso que a gente acaba vendo na questão da saúde deles quando a gente acompanha. A Anitta, ela tem uma independência artística, né? Então ela sempre tá buscando o quê? Ser a melhor, ser a primeira, ser a maior, estar no topo. E isso é um processo de ambição profundo. Você já viu alguns vídeos dela, quando ela fala inclusive com os funcionários, né, com a equipe dela? Ela sempre tá tomando a frente, sempre tá dando direcionamento, muita bronca. E é claro, tem que ser mesmo, porque ela acaba tendo que ser uma pessoa muito firme para as coisas saírem da maneira correta, para ela conseguir ter os resultados. Veja, ela busca resultado o tempo inteiro. Então, sim, ela tem comportamentos do masculino de maneira muito presente. E, inclusive, a própria sexualidade, como ela traz do corpo dela, usar o corpo de maneira mais objetificada, como ela usa, isso é uma característica do masculino. O masculino, ele não é fofo. O masculino, ele não é meigo. O masculino é gogro mesmo. O masculino tem essa visão mais sensual, mais de objetificada. Por isso que o masculino, ele tende mais para isso, né? Carro, mulher, é isso que a visão masculina consegue enxergar. Por isso que é tão importante que o masculino também tenha traços do feminino para tirar um pouco disso. Por isso que o homem também precisa acessar a energia feminina para não ficar tão no excesso e não tratar a mulher desta maneira. Porque quando o homem entende o que é carinho, que é do feminino, entende o que é o delicado, entende o que é o amor, entende essa outra parte que acessa o feminino, ele vai sim ter as visões do masculino, porque isso você não vai tirar para ele poder manter o masculino, mas ele também vai saber esses outros comportamentos e vai ser mais romântico, vai entender a importância de presentear e não te comprar, de lembrar o dia do seu aniversário, o dia do casamento, ou o dia, sei lá, do que seja importante para o relacionamento, porque isso é se importar, isso é querer cuidar, e todos esses comportamentos é o que eu falei lá, lembra sempre do feminino. Então, quando a gente consegue compreender essas características muito singulares de cada energia e olha para os nossos comportamentos, tanto de um quanto do outro, você começa a entender. Então, nós queremos homens masculinizados? Lógico que queremos. Nós precisamos sim de segurança, de ação, de pessoas que tenham iniciativa. Precisa disso na sociedade. Mas se eles forem muito pro excesso, todos eles se tornarão ogros, machistas, né, com essa palavra bonita que se usa, mas eles terão esse excesso do masculino, olharão para a mulher apenas realmente como um objeto. Existem homens assim? Lógico que existem. Existem mulheres também desse jeito? Lógico que existe. Mas veja, ela não é só isso. Ela também é formada de outros comportamentos. Até coloquei aqui, ó, conquista da carreira internacional. Então,
já vi falando, né, de algumas... Eu gosto de ouvir, né, todos eles falarem, até para entender um pouco mais sobre os seus padrões comportamentais, de poder fazer até as análises. E uma vez eu ouvi a Anitta falando sobre a questão da carreira dela internacional, onde ela cita que quando ela chegou, né, no topo aqui no Brasil, ela falou, é só isso? Agora eu vou descer? Eu não vou mais fazer nada? Então, mesmo as pessoas dizendo que se ela fosse e não tivesse o sucesso, isso poderia ser um grande fracasso na vida dela, ainda assim ela se sentiu desafiada. Então, mesmo ela não teve medo, ela foi o quê? Com coragem. Então, tudo isso fala muito do como o masculino dela é presente na vida dela. Todo ser humano é formado de duas energias. Mesmo que ela tenha a energia do excesso do yang aí, do masculino tão presente na vida dela, isso não quer dizer que ela também não tenha as questões do feminino. Então eu trouxe aqui alguns dos comportamentos do feminino que fala da Anitta, que é expressão emocional. As letras da música dela já trazem isso. Só o fato dela ser cantora já faz com que ela acesse de maneira muito intrínseca, né, muito interna, o feminino. Por quê? Porque as letras têm temas sensíveis, tem temas de amor, tem vários temas ali que conectam processos emocionais. E isso já vai fazer com que ela se conecte com o feminino dela, de alguma maneira. Inclusive, a arte é do feminino. O masculino não gosta de arte. Quem gosta da arte é o feminino. As questões progressistas, elas são todas do feminino. Todas do feminino. Então, a arte, ela é do feminino. Você precisa sentir. Se você for com a razão, você não vai nem entender nada. Você tem que parar na frente do quadro lá, ficar olhando, observando. Ó, observação, silêncio. É um processo extremamente feminino. Você vai no museu, você pode falar? Não pode. Você pode gritar? Não pode. É só pra ouvir, é só pra ver, é só pra ficar observando lá, lendo, sentindo o que o ator ali, né? Ator não, artista. O que o artista ali tava fazendo. Então, é uma questão muito do feminino. E quando a gente é artista, mesmo que tenhamos comportamentos do masculino, ela acessa de maneira muito profunda para poder produzir as suas canções, principalmente porque é carregada de muita emoção. E se você for reparar também, a conexão com os fãs. Ela é uma pessoa muito empática e muito próxima, mesmo que em alguns momentos ela se demonstre até um pouco agressiva com pessoas que talvez não tenham a postura mais correta dentro dos seus shows. Aí ela acessa o masculino dela. A imperatividade, você não deve isso, não sei o que, tira ele dali. Ela tem uma ação mais de dizer o que pode e o que não pode dentro do show dela. Mas quando ela se conecta com fãs, de que ela gosta, de que ela tem carinho, ela é uma pessoa super amável, super simpática, super querida, inclusive. E é por isso que ela constrói uma legião de fãs. Tem pessoas que não gostam de fãs, não gostam de criar essa conexão. Inclusive é isso, ela cria conexões emocionais, ela cria vínculo emocional. E só uma pessoa que tá no feminino, que sabe acessar essa energia, vai conseguir esse tipo de conexão. Então sim, a Anitta, ela anda pelas duas energias. É claro que ela poderia equalizar um pouquinho mais a energia masculina dela, mas talvez se ela equalizasse a energia masculina dela, ela não subiria na carreira como ela subiu. Porque, infelizmente, a ascensão de carreiras, não importa quais sejam, ela fala muito da energia masculina, tá certo? Anitta, você é uma mulher incrível na sua energia masculina e também admirável como você usa a energia feminina de maneira talvez sutil e que muitas vezes ninguém, inclusive, a compreenda. Tá? Isso aqui é até um elogio. Já tive minhas fases de não gostar da Anitta, não gosto da música dela, na verdade não me identifico com a música dela, não escuto a música dela, mas não tem como dizer que ela é uma mulher que usa a energia masculina de maneira intencional e muito direta. Ela pode ter adoecido por conta disso? Com certeza. Ela hoje já mostra o lado feminino dela de maneira muito mais abrangente, que ela talvez esteja até cansada desse masculino intenso? Provavelmente. A aposentadoria dela deve estar chegando? Com certeza. Porque já que ela está se distanciando da energia masculina, não vai começar mais a fazer sentido tanta ambição, tanto crescimento, tanta disputa, tanto querer ser a melhor em tudo. Escuta o que eu tô te falando.
Dito isso, vamos para a próxima análise. Agora nós vamos falar de quem? Graciane Barbosa, que é o que ela é misturada em músculos e afeto. Quem aí assistiu o Big Brother? Eu não sou uma pessoa que assiste Big Brother, né? Porque nem tenho tempo para isso, mas não posso deixar de acompanhar certas notícias, porque isso traz muita informação para mim, principalmente para análises comportamentais, né? E a Graciane, ela é uma mulher que traz, né, mesmo que a Anitta também tenha nisso, que é a questão da disciplina. Então a Anitta, veja, ela tem uma disciplina com shows, com as turnês, com aquilo que foca no trabalho dela. A Graciane também não é tão diferente assim. Na verdade, ela é até mais disciplinada, porque nós estamos falando aí do corpo dela, né? Então ela tem que ter uma disciplina de treinos, ela tem que ter uma disciplina de alimentação e uma disciplina aí na questão mental também, porque a gente entende o quanto é difícil. Eu não sei você, mas pra mim manter um calendário de treino e alimentação extremamente certinho, onde ela come aí, que a gente viu, nem sei quantos ovos por dia. Se eu começar a comer metade dos ovos, eu estaria gorfando aí, no meio-dia já não estaria mais aguentando. E ela faz ali com intencionalidade, já virou um estilo de vida dela, é algo realmente impressionante de tirar um chapéu. Por quê? Porque a disciplina é um dos comportamentos mais difíceis de serem desenvolvido. E a gente desenvolve em níveis de camada. Eu sou uma pessoa disciplinada? Sou. Mas eu também tenho altos níveis de indisciplina. Altos mesmo. Começa uma coisa, não dá continuidade, várias situações. Começa e para, fala que vai começar e daqui a pouco não começa. Vários níveis. Mas eu sou, em outros, muito mais disciplinada que muitas pessoas aí normalmente são. Por quê? Porque fiz balé e tenho um desenvolvimento de disciplina no esporte. Por isso que o esporte é tão importante na vida das crianças aí no seu desenvolvimento, porque ensina esse tipo de comportamento. Mas a disciplina em excesso, veja ela mantém esse rigor. Quando eu falo em rigor, é uma característica do masculino, mais uma vez. Porque quando você fala de coisas rigorosas, nós estamos falando o quê? Sempre dessa imposição de como tem que ser as coisas e você não pode relaxar. Já o feminino entra dentro desse processo. É o conforto, é o relaxamento, é o fofinho, tá certo? Então ela tem sim uma disciplina fora de série, incomum, e isso é um dos comportamentos do masculino, é até em excesso, por isso que dá essa sensação de que ela até perdeu a feminilidade dela em algum nível. Outra coisa que eu falei da Anitta e trago aqui de maneira até repetitiva, que é o foco em resultado. A Anitta o quê? Foca em estar no topo, em ser a melhor do mundo, em ter campanhas publicitárias fora de série. Inclusive, ela nem liga para a exposição corporal dela se isso é o que for levar ela para o topo, como aconteceu aí alguns anos atrás com a tatuagem que ela fez e teve ali um acesso grandioso nas plataformas dela, e a ideia era realmente isso, ficar no hype. Só que a Graciane usa isso como outra proposta, mas ainda assim, veja, são comportamentos iguais com objetivos e motivações diferentes. Então, ela se dedica de maneira muito intensa ali ao fisiculturismo, aonde é o trabalho dela. Então, todos esses dois comportamentos, e é claro que se você for observar, você vai trazer ainda outros mais que falaria do comportamento masculino: força, ambição, mentalidade de ascensão e tantas outras características até que eu trouxe ali, liderança, posicionamento, que trariam também da característica da Graciane. Porém, como tudo na vida, a gente vai ter sempre as duas energias. Não tem como um ser humano, para estar na Terra, ele precisa acessar as duas energias. Quando ele para de acessar uma energia, ele passa daqui para uma melhor. Não tem como. Pode ser que esteja pequenininha, pode ser que esteja escondidinha, pode ser que não seja bem trabalhada, pode ser que você precise trabalhar de outras maneiras, mas você vai ter as duas energias. Uma pode estar em excesso, outra pode estar em deficiência, mas ainda assim está lá escondidinha. E sim, ela tem sim as características do feminino, inclusive quem assistiu aí o Big Brother vai concordar comigo em algumas falas que eu vou te dizer. Por quê? A Graciane, ela tem inclusive
por mais que ela tenha usado hormônio, a voz dela ainda assim é uma voz aveludada, é uma voz que ela fala de maneira pausadamente, ela não fala correndo, e isso inclusive é uma característica do feminino. Ela demonstra muito carinho na fala dela, isso é uma coisa muito interessante. Você veja que dificilmente ela era grosseira dentro do Big Brother, eu pelo menos não vi nenhuma vez, os vídeos que eu acabei vendo aí pela internet. Toda vez que ela fala-se do Belo, mesmo que seja ex-namorado, ex-marido, seja o ex do que for, ela sempre falou com muito carinho, muito amor, muita delicadeza, muita sutileza, e isso tudo são características do feminino. Então sim, ela tem o feminino ali, pode estar escondidinho, pode ser menorzinho, mas ela tem isso intrínseco dentro dela. Além do que, para que ela consiga atingir esse nível de disciplina que ela tem, ela precisa ter uma coisa que é chamada o autocuidado. Então sim, pessoas que têm um autocuidado extremo, como ela tem, sempre tá lá, cuidando do corpo, cuidando do rosto, cuidando do cabelo, se cuidando, ela se preocupa de maneira até demasiada com o autocuidado dela. Então ela sim tem comportamentos do feminino, tem comportamentos do masculino, só que como você tá vendo, ela é um estereótipo, como a Anitta, de duas pessoas que exalam o masculino. E em algum nível a gente sim a percepção do outro vai sempre ser disso. E o que é mais importante do que eu tô dizendo aqui pra você é sobre o objetivo da sua vida. Então, quando você tá precisando atingir objetivos onde a energia do masculino é essencial, você vai precisar acessá-la. Não adianta tentar conquistar isso com o feminino não vai te levar pra lá. É isso que a gente tem que entender com clareza. Você vai ter que desenvolver comportamentos dos masculinos. Mas isso não é o suficiente. Se você quer, de repente, atrair, por exemplo, um relacionamento onde o homem haja no masculino. Então, olha como é interessante e ainda assim complexo. Você, quando está dentro do trabalho, você vai ter que agir com ação, com assertividade, desenvolver disciplina. Mas quando você sai dali, vai para dentro da sua casa, dos seus comportamentos sociais, você vai precisar desenvolver sim o feminino. Caso contrário, você não vai atrair aquilo que você tanto deseja na sua vida, que é o que todas nós mulheres desejamos. Homens que estejam na energia masculina e possam nos ofertar segurança, possam nos ofertar conforto na questão de tomadas de decisão, que você possa realmente se sentir nesse feminino, onde você não precisa direcionar, onde você pode inclusive trabalhar a sua paciência, a sua tolerância, a sua aceitação e tantos outros comportamentos que o feminino ali se encaixa, tá certo? Até o descansar também faz parte do feminino. E por último, e não menos importante, né? A nossa querida Luana Piovani, que também tem aí a sua comunidade de pessoas que a amam e as pessoas que a odeiam, né? Como a gente fala, Luana Piovani tem uma autenticidade e traz muitas falas aí de temas complicados e sensíveis. Antes de começar, inclusive, esse vídeo, eu tava falando aqui com a minha equipe, né, falando um pouquinho de cada um deles, e aí estávamos expressando, né, a maneira de como a gente enxerga cada uma desses personagens, né, dessas pessoas, dessas personalidades aí da mídia. E a Luana Piovani, vou te perguntar, quando você lembra dela, que imagem que você tem? Comenta aqui também que eu quero entender essa sua percepção. E eu sempre falei assim, quando eu olho pra Luana, eu sempre acho que ela tá brigando com alguém. É uma percepção, né, de agressividade. Então, ela carrega na fala dela, na comunicação dela, até falas de indignação, de uma certa violência, né, de uma certa agressividade, de não suportar certas coisas. E dá a sensação de que ela sempre está brigando com alguém. Quando eu olho uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, e quando a gente vai falar sobre psicologia aí dentro de muitas esferas, a gente entende que o que reflete para o lado de fora é o que tem do lado de dentro. Se você espremer algo, nada mais vai sair do que o que tem dentro. Então, nada mais é essa sensação da agressividade que tem na comunicação dela do que, provavelmente, aquilo que ela se sente agredida. Provavelmente ela já deve ter sido agredida emocionalmente diversas vezes.
E isso fez com que ela criasse aí um escudo, uma camada de proteção. E aquele ditado, a melhor defesa é o ataque. Então, esse ditado ele não é à toa, ele acontece de maneira inconsciente, inclusive. Então, a Luana Piovani, ela sempre está em modo de ataque. E isso é comportamento do masculino. O masculino, guerreiro, tudo sempre está no lado masculino. E toda vez que você se sente atacado, você entra nesse arquétipo da guerra, né? Falar com mais vontade, mais ímpeto na sua comunicação, traz uma indignação, que você não quer aquilo, que você não suporta aquilo. Então, ela acaba se tornando até um pouco chata, quem sabe, para muitos, que é como é aquela pessoa irritada. Eu diria, Luana deve ter uma estagnação do fígado, aonde ela deve ter talvez até uma ascensão aí do fogo do fígado, que faz ela ter uma irritabilidade, quem sabe a gente falar uma TPM 365 dias por ano. Tudo a irrita, tudo deixa ela desconfortável dentro desse aspecto. E por isso que ela traz essa comunicação. E aí ela acaba tendo uma expressão extremamente direta, que isso faz o yang, né? Faz o yang acontecer, se exalar de maneira muito clara na vida dela, compartilha opiniões sem filtro, então ela não reflete antes de falar, ela não traz aquele comportamento que eu falei no início de pensar antes da exposição, ela toca mesmo, né, não posso falar aqui, mas ela toca o for e dane-se. E faz com que isso se torne o quê? Uma expansão da imagem dela. Veja como isso acontece. Cria um conflito, gera uma expansão, falas muito diretas, traz uma agressividade, é o yang aí se explodindo. Inclusive, ela traz também, aí eu falei um pouquinho dessa postura extremamente independente. Dizer que não precisa, que não quer, que namoro do portão pra fora de casa, que ela não quer nunca mais morar com ninguém, que ela só sente vontade de fazer sexo, ela sente saudade. Olha quantas falas que não são do feminino, né? Elas são falas do masculino. Ela questiona, inclusive, padrões tradicionais, que ela não concorda. Então, várias situações aí mostrando aí o masculino dela de maneira muito diferenciada. Vejam, ela comparada com a Anitta e com a Graciane, tem comportamentos masculinos diferentes, mas todos eles são comportamentos do masculino. E cada uma direciona isso de maneira de dentro da sua própria vida. Mas todas acabam exalando isso de alguma maneira. Mas, como eu falei de todas elas, também tem comportamentos femininos, extremamente, inclusive, peculiares. Ela tem uma maternidade extremamente dedicada. Ela sempre priorizou os filhos e a educação deles. Fala, inclusive, com muito amor sobre eles. Sofre pelas decisões que o filho tem em, às vezes, se afastar. Quando o filho quis vir de Portugal morar com o pai, quanto essa mulher não deve ter sofrido, não deve ter se sentido rejeitada, abandonada por aquele que ela dedicou uma vida e abriu mão, de repente, até da sua própria carreira. Isso para ela deve ter sido o fim, deve ter sido a destruição do ego dela. Isso é muito complicado. Quanto essa moça não deve ter sofrido por conta disso. E, como eu falei da Anitta, vou repetir no dela. Ela é uma artista, ela é uma atriz e sempre foi muito boa, inclusive. Então ela tem uma conexão emocional ali com seus papéis, ela consegue incorporar, ela consegue acessar a emoção dos personagens. E isso é muito uma característica do feminino, que traz, inclusive, explicações de porque muitos artistas... Bom, deixa pra lá, esse assunto aí é para um outro vídeo que eu acho melhor nem trazer aqui. Mas isso explica porque muitos artistas trazem a feminilidade para suas personalidades. Sejam tanto de escolhas, de parceiro, tipo de relação. É por este motivo, tá bom? Isso aí, ó, é um assunto por um dia a gente falar aqui porque é extremamente polêmico. E aí eu quero trazer para você, isso que eu tô falando, em relação às questões da medicina chinesa. Por quê? Porque quando a gente vai falar de comportamento, nada mais a gente está falando do que a sua saúde. E não tem como não citar aqui algumas situações. Veja, esse slide aqui, eu resolvi trazer para mostrar o que acontece quando você, mulher, e o homem também, tá? Tem o excesso do yang, tem esse excesso do masculino, tem esses comportamentos em excesso. Você vai ter ansiedade constante e é um fato. O fato de eu estar
aqui, nesses últimos 30, 40 dias, trabalhando de maneira intensiva, 7 dias da semana, nem sei, 10 horas por dia, 10 a 12 horas por dia, sem parar, sem descanso, a minha ansiedade aumentou. Eu consigo, como eu tenho uma percepção comportamental e emocional muito aflorada, porque eu desenvolvo isso, eu consigo entender quando eu tenho ansiedade. Então, é tão interessante isso. Então, como eu trabalhei muitos e muitos dias, sem descanso, sem parar, eu consigo sentir o peito tendo um estufamento maior, eu consigo sentir uma impaciência maior, uma irritabilidade maior, a minha escutativa começa a diminuir demasiadamente, eu não tenho mais tanta paciência. Então eu entendo que quando eu tô ali no fluxo do excesso do Yang, os meus comportamentos do feminino, que eu trabalhei tanto para às vezes adquiri-los, começam a se perderem ali, ó. E é esse que é o grande problema. Então eu começo a ter uma ansiedade, hipertensão, então começa a ter crises de hipertensão, isso é um fato. Insônia, tá? Você começa a ter insônia, irritabilidade elevada, foi o que eu acabei de falar aqui. E a deficiência do Yin é a mesma coisa. Você pode ter sensação de calor interno, você pode ter suores noturnos frequentes, inquietação mental, secura nos tecidos. Tudo isso é quando o Yang está em quê, ó? Muito maior do que o Yin. E aí você pode ali, ó, praticar comportamentos de equilíbrio, que nada mais são do que os comportamentos do Yin, como eu falei. Momentos de descanso, nutrição adequada, conexão emocional, autocuidado consciente. Veja, esses são dicas que a gente dá para você melhorar a sua conexão com o seu Yin. E nada mais é do que são os comportamentos do feminino. Eu trouxe esse slide, mas para contextualizar tudo que eu falo aqui, que tem sim um fundo da medicina chinesa, só que de maneira um pouco mais clara, um pouco mais que consiga você aí de casa, não precisa fazer um curso de medicina chinesa para entender o que de fato, porque querendo ou não, a medicina chinesa se baseia da teoria do Yin Yang do começo ao fim e depois vai se desmembrando aí em outras teorias mais profundas, mas nada mais é do que entender profundamente como essas duas energias funcionam, tá certo? Então aí, ó, redefinindo a feminilidade. Então você pode sim transcender os seus estereótipos. A feminilidade não se limita apenas a comportamentos e aparência física, mas sim uma construção de personalidade, integrar energias. Então sim, você pode usar as duas energias ao seu favor, que é o que eu quero sempre trazer isso para você. Você pode ser uma mulher autêntica sem perder a sua feminilidade, usando isso de maneira intencional. E claro, nada mais, nada menos como a nossa querida, a nossa fala clássica, né? Trazer uma harmonia interior, seria o quê? O equilíbrio que acontece para que a nossa saúde seja melhor. Tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Vou deixar aqui o QR Code, claro, do e-book, já para você baixar e conseguir acessar um pouquinho mais de informação. E vai vir novidade por aí, com certeza. Fique conectado aqui no nosso canal. Comenta aqui se você gostou. Faça a sua autoanálise. Compartilhe aqui esse vídeo para outras pessoas entender um pouquinho mais sobre energia feminina e masculina. E se você quiser, também vou deixar aqui nos comentários o link para nossa comunidade lá no Telegram. Tá certo? Fechou? Até mais e até a próxima análise.